Ai. Hã, tá, eu vou deixar assim, porque sim. Enfim, vamos lá. Hã, eu estava falando sobre por que esse negócio não se mexe, né. Alguém caiu. Tá, a Nathalie caiu, vamos esperar. Hã, qual que era a tua dúvida mesmo? Só pra eu ter uma ideia. Teu mic tá aberto. Opa! Então, eu tinha ficado meio em dúvida, na verdade, sobre desde as aulas pós-pandemia, porque eu achei elas um pouco mais densas em conteúdo, e quando chegou a parte do professor Tadeu, eu já estava um pouco perdida. Então, essa Tá. parte, assim, agora eu tô falando, eu tô conseguindo entender, mas é bem isso, na verdade, que eu tava meio com dúvida. Eu também fiquei com um pouco de dúvida sobre. Eu não sei se foi a linguagem, não sei, mas eu fiquei com um pouco de dúvida sobre aquilo de tu ter dito quando a gente tava olhando polaridade, essas coisas ali nas moléculas. Eu fiquei em Uhum. dúvida sobre quando tu disse que as moléculas apolares interagem com as apolares. Eu não sei se era isso que tu quis dizer. Eu entendi meio assim, mas eu acho que não era isso, né? Hã, não, tipo, eu estava só dando olá, Nathalie, tu consegue me escutar agora? Eu estava dando só um exemplo de por que seria interessante ter pontos apolares e polares em uma molécula. hã, mas, tipo, é bem comum que quando tu tenha um ponto apolar, esse ponto interage com coisas apolares. Por exemplo, a nossa bicamada lipídica das membranas, elas têm a parte polar em cima, que interage com a água, e a parte apolar no meio, que são as 2 perninhas lá. As 2 perninhas são apolares e a cabeça dela é polar. E aí, tipo, enfim, eu só fiz uma pequena alusão pra não ficar tão, no ar, assim, o que significa cada coisa. Ah, bom, então não quer dizer que, tipo, necessariamente uma coisa se interage com isso, tipo, acontece com frequência, mas não só isso, né, no É, caso. isso. É isso? Uhum. Ah, tá. Ok, ok. Hã, Nathalie, só me confirma que tu consegue me ouvir pra voltar. Ela me mandou no WhatsApp que não consegue ouvir nada. Hum, Eu vou mandar uma foto pra ela da tela aqui, das coisas. Não deixa eu sei. pensar. Ela tá conseguindo agora. Ela tá? Maravilha. Tá. Tá, incrível. Vamos lá. Sem problema. Não precisa pedir desculpa. A gente estava falando sobre por que essa coisa não se mexe, né. Tá, eu vou pegar o meu ioiô pra tentar explicar nesse caos, nessa bagunça.
Deus me livre. Cadê? Eu não achei o meu ioiô. Ah, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar então num rolamento de skate. Pensa que você, tipo, a gente tem um eixo, né, na frente do skate, e a gente tem duas rodas girando, tá? Essas duas rodas são os átomos rotacionando o tempo todo. Por quê? Porque elas têm um eixo de rotação, tá? Elas têm só o pino principal e perfeito. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, do carbono e do nitrogênio e do oxigênio, esse oxigênio, ele tá em dupla ligação, mas esse nitrogênio também quer estar em dupla ligação. E eles vão ficar meio brigando por essa dupla ligação. Então, não vai ser tão forte quanto uma ligação covalente dupla, mas é o suficiente pra gente considerar que tem dois eixos ali. E aí, por exemplo, vocês pensam numa roda. Vocês conseguem imaginar uma roda girando com dois furos nela? Tipo, com dois furos no sentido de. Com dois eixos de rotação. Não parece que faz muito sentido ter dois eixos e tá girando tipo, pra dois lados ao mesmo tempo? Pois é, tipo. Nossa, é muito difícil explicar isso. Ai, tá. Mas se eu tenho. Ah! Tem um negócio aqui, tá? Esse negócio aqui. Digamos que meu dedo é o eixo, tá? Esse negócio gira sobre esse eixo, tá? Agora, eu não tenho. Tipo, não é intuitivo porque eu tô pedindo pra vocês fazerem um exemplo impossível. Eu tô pedindo pra vocês dizerem assim, ok, isso aqui na verdade tem dois buracos e eu quero girar essa coisa. Uma tesoura é perfeito, tá? Eu tenho essa tesoura. Se eu quiser girar essa tesoura, eu posso girar essa tesoura à vontade quando eu tô com um dedo em um buraco. Se eu boto dois dedos na tesoura, como é que eu vou girar essa tesoura? Eu posso girar a estrutura inteira, mas eu não posso girar a tesoura. A tesoura é o nosso átomo, tá? Os meus dedos são as ligações. Faz sentido? Sim. Porque se eu quisesse rotacionar isso daqui, eu precisaria quebrar meu dedo, quebrar um dos dedos, tá? Daí eu tiro esse dedo. E aí quando ela voltasse, ela conectava de novo. As duas as duas semi-ligações covalentes, essa ressonância que a gente chama, ela não permite que essa parte aqui rotacione. Essa parte seriam, tipo, os dedos, então, que são fixos e o resto a tesoura vai girando, sim? Os dedos são isso aqui, ó. Isso aqui são os dedos. Tá. Essas linhas de ligação são os dedos. Aqui, ó, aqui nessa parte, eu tenho um dedo só. Então aqui eu giro à vontade. Aqui eu posso girar à vontade. Aqui eu posso girar à vontade. Quando eu entro nessa região, isso aqui não gira. A não ser que eu quebre alguma ligação. Faz sentido? Ah, sim, só que então vai quebrando as ligações e voltando, e assim vai. Eu não entendi Não. exatamente essa parte. Tá? O ponto é justamente que não quebra. Tipo, pra gente ter um aminoácido em boa forma, isso aqui não vai mudar.
Isso aqui faz um aminoácido ser tão importante numa proteína, que ele tem essa parte que não dobra. O que eu quero dizer com eu vou ter que quebrar para rotacionar isso aqui, é que se em algum momento isso aqui rotacionar, é porque deu alguma merda na proteína. Ou tem alguma função específica que se quebra para rotacionar uma proteína, mas isso eu não conheço, tá. Isso eu tô falando, mas em princípio não é pra isso aqui rotacionar, quando tá numa proteína. Vocês conseguem entender que isso aqui é uma cadeia de aminoácidos, né? Só pra ter certeza. Grupamina, ácido carboxílico, grupamina, ácido carboxílico, grupametamina, ácido carbo não, isso aqui não é ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Perfeito. Posso dar prosseguência? Tá, maravilha. Isso aqui a gente fala de nível de estrutura, nível de organização das proteínas, tá. Esse aqui é a estrutura primária, é só um monte de aminoácido ligado, tá. E aí, por causa desses diferentes formatos, por exemplo, hã, não, a cistênia não é um bom exemplo, mas a qual que é a mais, a glicina é mais padrãozinha, ela vai começar a fazer ela vai começar a fazer formatos, principalmente esse de hélice, tá, mas tem o formato que é a paralela. Ela naturalmente vai se dobrar. Uma estrutura terciária, que é uma estrutura que tem é basicamente uma estrutura que tem mais de uma estrutura secundária. Isso já pode ser uma proteína completa, tipo, já pode, isso aqui, por exemplo, isso aqui eu acho que é uma mioglobina, tá. Hã, enfim. E aí a gente tem, essas hélices. E aí eu acho que alguém na aula tinha perguntado se era assim, acho que perguntaram na aula do Guido, perguntaram se era realmente assim. Não é, tá. Uma proteína no seu estado normal é um negócio meio, não é assim. É um negócio meio assim, se a gente for ver de perto, assim, todos vão ter esse formato meio glóbulo esquisito, parece um caroço. Mas enfim, isso é uma forma que a gente usa para representar proteínas. Então, essas partes hã, mais, cilíndricas, a gente representa que é uma alfa-hélice, e aqui não tem. Isso aqui é uma proteína se dobrando, tá. Mas cadê cadê o que eu quero dizer? Ah, isso aqui, calma. Porra, não acho mais. Aqui, ó. E essa seta aqui a gente representa que é uma paralela, é uma formação paralela. Então a gente tem a alfa-hélice, que às vezes é representada assim, e a beta paralela, que é uma flecha. Às vezes vocês vão ver a alfa-hélice assim também. São 2 formas de representar, um é um cilindro totalmente sólido, ou é essa espiral, assim. Hã, voltando aqui. Enfim, isso aqui, então, seria uma estrutura primária, que é um monte só de aminoácido grudado. Hã, e aí a gente tem ela se dobrando em uma estrutura secundária. Isso aqui a gente chama de laço, que é o que vai ligar, as estruturas secundárias uma com a outra. Hã, e isso aqui eu imagino que seja uma proteína de estrutura terciária, tá.
Aí temos várias proteínas. Resíduos são cada aminoácido. A gente chama de resíduos. Hã, porque quando vira quando tu liga na proteína, isso aqui já não é mais um aminoácido. A gente tem o que é um resíduo de um grupamento amina e o que é um resíduo de um grupamento ácido carboxílico, mas já não é o que era, né. Enfim, hã, isso que eu estava comentando, que o oxigênio e o nitrogênio, eles são bem eletronegativos, e aí eles vão ficar disputando esse elétron, hã, numa num cabo de guerra, e isso vai fazer com que ela não dobre. Aqui, ó, essa placa aqui, ela não dobra. O que tá em volta dela dobra. Elas entre si estão se dobrando. Aqui no meio não. E aí tem outras coisas, por exemplo, não sei se vocês conhecem o conceito de física de que as coisas não se sobrepõem, né. Eu não consigo entrar dentro dessa garrafa, eu não consigo atravessar essa garrafa com a minha mão. Hã, então a gente tem esse gráfico que vocês obviamente não precisam entender ele, até porque, enfim, eu não entendo ele até hoje, mas ele diz basicamente, tipo, quantos graus de cada coisa existe uma viabilidade de se dobrar, sem que se sobreponha uma molécula na outra. Faz sentido? Tá, maravilha. Sigamos então. Hã, isso aqui, eu imagino que seja só tá, é interessante, tipo, que um dos motivos de alfa-hélice existir, é que esses hidrogênios da ponta, eles vão interagir com a molécula de cima. E eles vão fazer ligações de hidrogênio que são fracas, mas são o suficiente para fazer a estrutura ser um pouco mais sólida, mais rígida. Hã, vou ter que apagar tudo isso. Tá. Enfim, a proteína interage entre si. Hã, aqui eu imagino que seja o equivalente a isso aqui e o equivalente a isso aqui embaixo. Então, tipo, aqui, hã, seria sem as interações de hidrogênio e aqui com as interações de hidrogênio. Hã, que ele fica bem mais enxuto, ele se puxa mais. Hã, aí a gente tem o outro formato, porque como essa parte aqui, essa aqui especificamente, ela não se mexe, né, que nem a gente viu antes, hã, ela vai fazer essas placas, entre os outros aminoácidos. Hã, deixa eu lembrar o motivo de por que que ela fica assim especificamente. Eu imagino que seja por causa do radical, porque um radical fica dobrado para um lado e o outro fica dobrado para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e eles não conseguem se sobrepor entre si, porque tem uns radicais bem grandes, assim. Enfim. Hã, também existem interações de hidrogênio entre elas, principalmente com a placa ao lado. Elas geralmente são antiparalelas, tá, porque aí tu precisa de um laço muito menor para fazer isso daqui,
E quando elas são paralelas, o que acontece? Um laço, ele é muito, tipo, ele geralmente é pequeno. O que acontece aqui geralmente é que tu vai ter um laço, tu vai fazer uma hélice até chegar do outro lado, e aí tu junta num laço aqui e começa a molécula de novo, tá? Eu tô explicando isso, vocês não precisam saber disso. Eu me distraio e eu, sei lá, eu gosto de explicar mais. Enfim. E essa parte de ter um laço e fazer uma hélice por trás, isso aí vocês aprendem em biofísica, terceiro semestre. Eu tenho uma dúvida. Diga. Isso do laço que tu tá falando é aquilo de dela ficar retinha, né? Aí depois tem aquela parte fininha, aí tem a parte mais gordinha. Lá Isso, na parte que é. Ah, tá, tá que bom. é o É, laço. nessas partes assim, né? Só que daí Uhum, é aquela que é retinha, né? isso. Ah, tá. Entendi. No caso, pera, a aqui a retinha, hã, é isso daqui. É, não é essa? Sim, sim. Aí depois ela vai ser na placa ali retinha, depois vai Daí ela ter vai uma ter um parte mais laço fininha. e É vai fazer isso isso. aqui. Ok. O laço é a parte mais fininha, apenas. Hã, eu admito não saber o que essa imagem significa. Hã, realmente não vou saber. Hã, aqui ele explica que essas alfa-hélices, elas estão, por exemplo, hã, no nosso cabelo, que são duas alfa-hélices entrelaçadas entre si. Acho que é isso. E aí isso multiplicado por zilhão de vezes. Enfim, a queratina, então, que é uma proteína que vai fazendo isso aqui, é só uma alfa-hélice. Hã, aqui é a molécula de colágeno, que tem 3 alfa-hélices entrelaçadas, não são só 2. Isso aqui são aplicações práticas do que a gente tá vendo aqui, né. Então essas alfa-hélices sendo usadas nesse momento, individualmente para estruturar, mas elas não servem só para isso, tá. Hã, isso é o que eu falei de que a proteína vista, em formato real parece um caroço, e a gente vê esse formato, esqueci a palavra, didático, se dá pra dizer assim. E aqui é o grupamento M da hemoglobina, da mioglobina, desculpa. Isso aqui é uma mioglobina. Hã, bom, aqui ele tá falando que mais utilidades das proteínas, que é, por exemplo, a estrutura de de contenção dos vírus. E aqui é um monte de proteína fazendo uma bactéria se mexer. Esse aqui é o rotor da bactéria, tá. Recomendo ver esse vídeo. Se é o vídeo que eu tô pensando, ele é bem divertido. Deixa eu ver. Hã, deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa, eu falei coisas erradas, porque eu não sei ler, aparentemente. Mas isso aqui é uma isso aqui é uma TPase e uma TP sintase, tá. Não sei se vocês lembram das aulas com a Mariane, mas é isso aqui que faz o ATP, hã, isso aqui que produz o ATP.
Eu lembro que ele vem pra fora por causa de uma coisa, daí quando ele entra, ele vira ATP. Enfim, muitas funções para proteínas. Eu vou tentar pular um pouco disso. Estrutura tridimensional de proteínas. hã, Enfim, a gente tem uma conformação nativa de proteínas que, ou seja, de novo, entra também naquela questão de entropia. Isso aqui também é entropia. Elas encontram uma forma de menor energia e elas ficam ali. E aí a gente tem meio que, eu não sei se vocês entenderam esse gráfico quando ele mostrou em aula. Eu acho que, Nathalie, tu não tá podendo ir pra aula, né? Se eu não estou enganado. Mas, Duda, tu chegou a entender esse gráfico aqui? Eu acho que eu entendi. Eu não sei se eu entendi certo, mas era. Pelo que eu entendi, era tipo assim. ah, ele precisa de energia para chegar até no ponto de se enovelar, né? Era algo meio assim. Eu, se eu não me engano. Hã, hum, Talvez eu não tenha mais ou entendido menos. certo, então. Não, mais ou menos, mais ou menos. Tá, em todas as outras tu foi. Ah, que maravilha. Eu acho que eu confundi com outra pessoa, então. Mas enfim, hã, aqui, por exemplo, se esse for o funil da termodinâmica, eu vou chamar assim, de uma proteína, ela vai simplesmente se enovelar aqui, sabe. Ela vai ficar tranquila e ela vai fazer isso sozinha. Mas tem N formas de algo, hã, deixa eu de novo pensar em outra analogia pra isso. Hã, sei lá, um fone é um bom exemplo. Às vezes o fone, ele pode se enrolar de diversas formas. Às vezes, nunca, tá, mas digamos que às vezes ele se enrola normalmente. Tem fones que simplesmente se enrolam perfeito, estão ali, ok. Tem uns que, se tu deixar, eles vão começar a se enosar de diversas formas e eles vão parar ali. E aí, às vezes, a gente precisa de ajuda de outras proteínas e às vezes ajuda de energia para ele voltar a uma conformação que a gente quer. A proteína e a energia é a nossa mão desenozando fome, no caso. Mas ela não necessita de energia necessariamente para se enovelar. Algumas sim, outras não. Às vezes a gente precisa de algo que é um catalisador, que é algo que vai diminuir a quantidade de energia necessária para ela se enovelar. Enfim, perfeito, eu consegui explicar mais ou menos. Sim, eu entendi. Eu só queria saber se ali quando, tipo, no D, tem aquela parte ali antes de chegar lá no fundo, né? Que tem um Uhum, pouquinho mais fundo. sim, Ali, no caso, é quando ela chega naquele nível, ela precisa de um catalisador para se novelar, então, né? Porque ela isso. ficou paradinha. Quando ela chega aqui, ela precisa ou de um catalisador ou de energia. Ela precisa ou pular isso Entendi. aqui ou cavar um túnel. O catalisador é o Ah, quê? é verdade, tem como meio que cortar caminho também, né? Tem Uhum. isso. Que é o catalisador. É a mesma coisa? Hã, sim, um catalisador é algo que é sempre algo que diminui a quantidade de energia necessária pra tu chegar a algum lugar. Ah, bom, entendi. Hã, tá. Ah, isso aqui, hã, eu acho que isso aqui é o processo de tem a proteína, ela se enovela até certo ponto,
E aí depois, ou no caso, no começo ela precisa ser ser novelada por alguma proteína, essa aqui no caso, com ATP, ela tá usando ATP aqui, ou seja, ela precisa de energia e um catalisador, eu acho. E aí ela vai ter um enovelamento intermediário. Ela vai chegar até um certo ponto e depois ela se organiza sozinha. Faz sentido? Sim, tipo, depois que ela já começou a se novelar, meio que puxa, né? E vai se novelando. Isso. Algo meio assim. Hã, depois depois que tu ajuda alguém a manter o equilíbrio na bicicleta, a pessoa vai com a bicicleta. Ela não precisa mais de ajuda. Henrique Brito de metáforas. Hã, desnaturação é quando a gente desorganiza essas proteínas, e quando elas vão se enovelar de novo, elas não se novelam da mesma forma. Então, por exemplo, aqui ela precisa de ajuda, a proteína aqui, tá, ela precisa de ajuda pra se enovelar, tá. Aí quem ajudou foi ela. Beleza, perfeito. E aí depois ela foi sozinha. Quando eu esquento isso aqui e transformo nisso aqui, por exemplo, ela vai se enovelar, mas ela vai se enovelar do jeito que ela consegue, assim, e ela não vai voltar a ser isso aqui. Isso é desnaturação. Não acontece só com calor, tá. Às vezes acontece com água e sal. Água e sal é um exemplo, tem diversas formas de desnaturar uma proteína. Inclusive se tu pode, desnaturar uma proteína congelando ela, dependendo da proteína. Enfim, hã, o que é isso? Eu não sei dizer o que é isso. Passando pra frente. Hã, existem doenças de dobramento errado de proteína, e aí quando ela se dobra errado, às vezes ela causa uma reação em cadeia que, não tem muito o que fazer. Por exemplo, anemia falciforme, eu não me lembro, eu acho que é a própria hemoglobina, que ela se forma errado, e quando ela se forma errado, ela cria uma abertura para outra hemoglobina se juntar, e aí elas vão se grudando uma na outra, assim, e deixa a molécula, desculpa, a hemácia, lembrei o nome, deixa a hemácia em formato de foice, tá. Outro problema que acontece isso às vezes, é nos prions, que é uma proteína que se formou errada, e aí quando ela se forma errada, ela faz com que outras proteínas também se formem errado. Uma proteína em formação, ela vai grudar nessa proteína em formação e vai falar: "Não, tu vai ser a mesma coisa que eu". E vai formando essa sequência, hã, em que uma vai formando 2 e essas 2 vão formando 4 e 8 e enfim. É o que o Tadeu explicou do cérebro espongiforme lá. Hã, isso aqui eu imagino que seja, hã, repetindo esse ponto, não vou ir muito a fundo. Faz sentido pra vocês essa coisa de uma proteína formar uma outra proteína, e aí formando essa reação em cadeia?
elas meio que fazem uma ligação e puxa a outra, porque essa parte ficou um pouco confusa para mim, que o professor não explicou, também não perguntei. Mas vai meio que puxando. Eu entendi que uma puxa a outra, mas eu não entendi como. Tipo, é meio que por ligação mesmo? É que, por exemplo, também, também, digamos, tá? A gente tem essa proteína que acabou de ser formada, mas ela não tá dobrada certo ainda, tá? E aí pensa que isso aqui é uma proteína mal formada. Essa proteína mal formada vai chegar aqui nessa proteína hã, nova ainda e vai levar essa proteína para o mau caminho. Essa proteína vai virar a mesma coisa que ela, basicamente, e elas vão se grudar. Por ligações covalentes, provavelmente, tá? Eu não vou te dar certeza, mas provavelmente sim. E essas duas, elas vão chegar junto numa outra proteína, numa nova proteína, e vão formar nela também, e vai formando esse bolo de reação em cadeia. E quanto maior ela é, mais energia para puxar ela tem? Porque eu lembro que o professor tinha dito algo sobre quanto maior, mais puxa, né? Então, mais energia ela tem para puxar? Quanto maior, mais puxa. Eu acho que o que ele quis dizer. Eu posso estar pegando o contexto errado, tá? Eu acho que o que ele quis dizer é que quanto mais ela faz isso, mais ainda ela vai poder fazer isso. Porque, que nem eu te disse, ela vai formar. Ela vai mal formar uma proteína. Que vai ser igual a ela. Então agora a gente tem duas que fazem a mesma coisa. E aí, essas duas vão mal formar mais duas. E agora a gente tem quatro. Essas quatro vão mal formar mais quatro. E a gente tem oito. É um esquema Sim, de pirâmide. sim, já fez mais sentido agora. Eu acho que era isso que ele dizer. Eu não lembro exatamente dele falar sobre mais energia. Quer dizer, quanto maior puxa mais energia. Peraí. Tá. Ah, então, isso aqui. ah, eu não vou saber explicar isso aqui, mas é tipo. É como elas vão se mal formando. Tu tá vendo que isso aqui que era uma hélice vira uma placa aqui. Vira uma beta. Isso aqui era uma alfa, vira uma beta. Ahn, isso acontece. Tipo, esse processo de reação em cadeia acontece no Alzheimer, por exemplo. Que a célula vai se mal formando e vai mal formando as outras, enfim. Eu acho que é basicamente isso da aula de malformação. Por exemplo, essa aqui, ela, enfim, ela tinha essa estrutura aqui, e aí ela vai ter essa malformação aqui, e aí essa malformação vai chamar as outras para perto dela, e proteínas que são novas vão começar a ter esse formato também. Não são todas as proteínas, tá? Eu preciso deixar isso claro. São proteínas específicas que ocorrem de interagir com as mesmas proteínas específicas, tá? Não é tipo, uma hemoglobina que formou errado vai juntar com uma queratina, sabe? É uma. É meio exclusivo. E eu acho que é isso, da primeira aula. Nathalie, deixei alguma coisa faltando? De nada. Eu que agradeço, inclusive.
tá fazendo essa monitoria, tá reacenando minha vontade de ser professor. Enfim, hã, é isso. Eu sou da licenciatura, mas, enfim, eu tô há tanto tempo e enfim, eu tá um pouco desmotivado, mas, falar sobre o que eu gosto me deixa mais motivado das coisas. Enfim, hã, mais alguma coisa? Obrigado, eu fico muito feliz. Hã, Duda ou Nathalie, eu preciso confirmar que que suas dúvidas foram sanadas, a primeira aula foi propriamente dada. Para mim ficou bem claro também. Eu entendi melhor agora sobre isso do enovelamento de ficar um pouco nebuloso para mim, mas agora eu consigo visualizar melhor. Uhum. Ficou melhor. Maravilha, então. Hã, então, passar para a próxima coisa, Duda. Qual era a sua outra dúvida? Suas outras dúvidas, no caso? Então, eu vi que tu já estava explicando pra Nathalie no começo da aula, então talvez eu até assista a aula gravada, porque eu cheguei atrasada, né? Mas Uhum, sobre a última aula do Tadeu, eu fiquei com um pouco de dúvida. Tipo, eu entendi o cálculo, uhum. só que eu não entendi bem a aplicação. Não sei Tá, dizer, tipo, eu entendi o cálculo, só não entendi exatamente onde isso é. Onde sim. a gente veio. Eu vou, tipo, tá na aula, eu acho que eu não vou, explicar de novo, até porque se tu tiver alguma outra dúvida, a gente passa pra essa. Mas basicamente, hã, uma coisa que eu acho que ficou, sem ser falada, é que aquilo é um cálculo de é um cálculo muito arbitrário. Tipo, não é algo que tu visualiza, é mais algo que tu põe uma visão sobre. Tipo, a questão da fotossíntese, hã, o se eu não considerar a luz, aquele aquela energia de Gibbs vai ser positiva, não vai ser uma reação espontânea. Eu posso escolher se eu considerar a luz ou não. Eu posso escolher se eu digo que tem oxigênio no ar, eu posso escolher se eu posso escolher a temperatura, eu posso escolher, enfim. Hã, é um cálculo para a gente entender, por exemplo, quanto de energia é necessário para fazer alguma coisa. Hã, eu dei o exemplo do arco e flecha. Então, tipo, uma coisa que eu não expliquei também, é que aquele cálculo é tirar uma foto. Tu tá tirando uma foto de um momento específico. Então, por exemplo, eu puxei um arco, tá, e eu tirei uma foto nesse momento aqui, que eu tô com o arco puxado. Nesse momento, a flecha voar é uma reação, espontânea ou não espontânea? Eu acho que não, porque tu ainda não soltou. Então, vai ter atuação. Hã, beleza, Nath, boa noite. Boa noite, Hã, Nath. ok, teu raciocínio tá certo, até certo ponto. Mas então, melhor ainda, vamos tirar a foto no momento em que eu soltei a flecha. O arco tá aqui ainda, tá puxado aqui, tá, mas não tem nenhum dedo segurando. Aí vira uma reação espontânea, correto? Tá, aí é meio que um cálculo para determinar. Fiquei mais confusa, na verdade. Ok, é que eu vou terminar agora, tá. Agora pensa que eu tirei uma foto no momento que eu tô assim, com o arco, hã,
normal, no seu estado normal, eu não tô puxando ele. E eu digo assim, o meu reagente é esse arco assim, normal. O meu produto é a flecha voando, tá? Nesse momento, eu te pergunto, é espontâneo ou não a flecha voar? E aí, eu imagino que tu vai dizer que não, né? Porque, porra, é um arco vazio, um arco não tá puxado. Agora, se. É que são relações muito instantâneas, mas se eu tirar uma foto puxando o arco, ah, eu inseri uma energia que não estava ali antes. Eu arbitrariamente disse, ok, agora eu quero inserir algum tipo de energia nesse esquema. Ah, então, por exemplo, no cálculo da fotossíntese, se a gente dizer que, que CO2 mais H2O é igual a glicose mais oxigênio, eu estou dizendo que aquilo não é uma reação espontânea. Porque eu não tenho, eu não tenho energia para aquilo. Não tenho energia suficiente para aquilo. Agora, se eu. Porque isso geralmente acontece no cálculo da fotossíntese. Eu vou escrever aqui, só para CO2 mais H2O. E aí tem um negocinho assim, se eu não me engano. Glic eu vou escrever, porque sim. Mais O2, correto? Correto. Se eu disser isso aqui é não espontâneo, tá? Porque da onde que eu vou transformar isso? Agora, geralmente nessa equação de fotossíntese tem um negócio escrito aqui em cima. Luz. Pelo menos eu sempre vejo isso acontecendo às vezes. Que é escrito luz em cima. E aí no momento que tem luz, isso vira espontâneo. A luz não seria, tipo, não seria um agente, assim, que tá fazendo alguma coisa. Ela. É isso que eu fiquei um pouco confusa. Porque eu fiquei um pouco confusa sobre o conceito do que seria espontâneo e o que não. Porque Uhum. tem alguma coisa acontecendo. Sim. Ah, A gravidade é espontânea, né? Tipo, quando uma coisa cai, é espontâneo. sim, sim. Mas, por exemplo, ah, eu gosto de usar o exemplo da foto porque, pra mim, pelo menos, ele faz bastante sentido. Aquele exemplo que ele usou bastante da pedra caindo e levantando uma pessoa, tá? Que nem tu falou, a pedra cair é espontâneo. Perfeito. Agora, a gente, obviamente, não considerou quem que levantou aquela pedra, como que aquela pedra foi para lá. A gente pegou um sistema específico e a gente disse, esse é o limite do nosso sistema. Agora, se eu tirar uma foto de uma pessoa puxando aquela roldana para levantar a pedra levantar vira espontâneo, porque eu inseri uma energia ali. Digamos que a pessoa seja forte o suficiente para levantar a pedra, né? Obviamente. Faz sentido? Eu acho que fez. Então é tipo, se não tem uma força, assim, sobre aquilo, é espontâneo. Tipo, se não tem algo, assim, agindo sobre. Ah, Tipo, para isso acontecer, é algo meio assim. tu sempre precisa ter algo agindo. Quer dizer, não sempre, mas ah, não é o ponto, assim, de ter algo agindo ou não. Ah, porque, por exemplo, no exemplo da pessoa puxando a pedra, tem algo agindo, que é a pessoa. Sim.
E aquilo é espontâneo. Agora, a pedra solitária, se eu desconsiderar aquela pessoa que tá puxando, aquilo não é espontâneo. De novo, eu tirei uma foto, eu pausei o tempo, eu falei: "Essa pedra, eu tô olhando essa pedra, ela tá no chão, tá, não tem ninguém puxando. A pedra subir, é espontâneo ou não é? Não é. Não. Agora, eu tirei uma foto da pessoa puxando a corda daquela pedra. E ela consegue, tá? Vamos supor que nesse exemplo ela consegue. Nessa reação, obviamente, se eu. Tipo, de novo, eu tô fechando o sistema para aquela reação. A pessoa está puxando, a gente desconsidera que a pessoa está gastando energia, que a pessoa comeu, sei lá, uma carne de meio-dia. A gente desconsidera tudo isso. A gente se fecha para aquilo que a gente está vendo nesse momento. A pedra levantar é espontânea. A gente tem energia suficiente para levantar a pedra. Entendi. Não tem que aplicar mais energia, tipo, ela já vai Isso. levantar. Tá, entendi melhor agora. Eu acho que no gravado eu expliquei melhor. Porque toda vez que eu explico eu deterioro um pouco a explicação. Mas. ah, Eu vou dar uma olhadinha, assim, não tem problema. Na verdade, já até passou do teu horário, então pode deixar que eu vou dar uma olhadinha lá. Essa era a minha maior dúvida, na verdade. A última aula pra mim tinha ficado um pouco confusa, mas. tá. Caso não tenha ficado claro ainda, me manda mensagem que eu tento explicar melhor. Tá bom. Mas eu acho que era bem por aí mesmo, que eu tava. Que eu entendi ali o que o professor quis dizer, só que eu fiquei um pouco. Numa questão meio. Ficou meio paradoxal pra mim, tipo. Então, tudo é espontâneo, nada é espontâneo. Ficou, tipo, eu não entendi muito bem o conceito. Mas Tudo que, eu entendi melhor agora. tudo que tá acontecendo agora é espontâneo. Então, agora. Então, o que não é espontâneo é o que tu tem que aplicar mais força pra. Se não tem nenhum agente. Porque a gente, de novo, isso é um cálculo pra gente entender quanta energia precisa para aquilo. A gente Ah, tá sim. projetando algo que a gente quer que aconteça ou que está acontecendo. Então eu olho pra essa barra de chocolate que tá na minha frente. Aqui tem uma barra de chocolate na minha frente. Eu olho pra essa barra de chocolate e eu penso: essa barra de chocolate levantar, ela é espontânea? Eu tô olhando só a Não. barra de chocolate. Sim. Não é espontâneo. Agora, se eu falar assim, considerando que eu tenho essa mão, e essa barra de chocolate, são as coisas que eu tô colocando nessa equação. Essa barra de chocolate levantar é espontâneo? Sim, porque eu tenho força suficiente pra isso. E Só esse preciso fazer. cálculo é exatamente para isso, né? Para medir a capacidade para fazer aquilo que tu quer, né? Isso. Uhum. Tá, tá. Entendi melhor agora. E aí acontece às vezes de um processo poder se reverter. E aí, se a energia é positiva, esse processo está revertendo. Uhum. Espero. Tipo, deixando de fazer? Ele tá, Voltando? ele tá desfazendo. Ah, bom. Ah, eu não consigo pensar em nenhum exemplo no momento, mas. É, tipo. ah, é que a barra. Por exemplo, eu tiro uma foto da barra no ar, tá? Eu tiro uma foto da barra no ar. E eu Uhum. falo, ela não tá sendo segurada por nada, tá? Ela tá, tipo, caindo e eu tirei uma foto enquanto ela tava caindo. Essa barra no ar. E eu falo assim, essa barra subir é espontâneo? E aí eu faço cálculo e eu vejo. O resultado de Gibbs é negativo. Ou seja, ela tá fazendo o contrário de subir, ela tá descendo. Ah, bom. Só que nem Entendi. toda reação tem um processo inverso, tá? É até difícil pensar, né? Porque eu acho que é uma coisa meio que não acontece muito. É, O inverso. onde mais acontece é, por exemplo, gelo derretendo, gelo virando Sim. ah, gelo de novo, enfim.
Mas é isso. Eu acho que era bem isso que eu tinha de dúvidas maiores mesmo. Aí qualquer Perfeito. coisa eu mando depois lá no questionário. Aham. Ou pode Pra próxima, então. sim, ou se, tipo, se for algo rápido e for disso do mesmo assunto, sabe, Uhum, me manda mensagem que eu resolvo na hora. tá bom. Obrigada por responder minhas dúvidas. Nada. Tá um pouco mais claro agora pra mim. Maravilha. Então, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Para a gravação.